A maior dúvida dos clientes em inventário é como vai funcionar a divisão de bens. E para que a gente tenha essa resposta, a gente precisa responder algumas perguntas. Então, esse falecido que deixou o patrimônio, o que ele tinha, né? Quais bens ele possuía? Ele tinha parentes, então ele tinha pai vivo, tinha cônjuge, tinha filhos, tinha sobrinho, tios. A gente tem que ver que situação que ele deixou, né? Sobre o patrimônio que ele deixou, que avaliação ele tinha, quando que ele foi adquirido, de que forma foi adquirido, ele era casado, em que regime de bens ele era casado, se por acaso ele tinha esse patrimônio, ele já fez algum adiantamento dessa herança para algum eventual herdeiro, a gente precisa colacionar isso no inventário. Então, tudo isso a gente vai ter que responder para, encontrando essas informações, saber de que forma vai ser realizada a partilha. É bastante difícil a gente prever de uma forma geral de que forma vai isso acontecer se a gente não tiver essas respostas. Mas eu quero te dar um exemplo, então, de como que isso funciona na prática. Digamos que uma pessoa faleceu e deixou a esposa e um filho. E ele tinha dois bens, ele tinha um apartamento e uma casa, os dois com avaliação de R$ 400 mil. Então, no momento do inventário, o que a gente deveria fazer era separar a metade desse patrimônio para a esposa e a outra metade para o filho. Isso seria o que acontecia na regra geral. Porém, digamos que ele tenha deixado um testamento para um amigo. Ele tem a possibilidade de fazer isso em relação a 50% do patrimônio dele quando ele tem herdeiros. E aí, se ele deixou metade do apartamento dele para esse amigo, a gente vai ter que respeitar essa vontade. Então, digamos, nesse caso, o apartamento ficaria 50% para o amigo, 50% para a esposa, que já era dela, afinal de contas, ela já tinha esse bem com ele que foi adquirido depois do casamento. E em relação ao outro bem, ficaria metade com a esposa e metade com o filho. Então, a partir desse exemplo, eu consigo explicar para você que a gente precisa avaliar essas situações todas para chegar em uma conclusão. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários.